Bom dia, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Passaram bem a noite? Amém? Muito bom. Obrigado, pastor João, Henrique, pela oportunidade, o privilégio de estar com sua igreja, onde o senhor tem sido responsável. Agradeço a confiança depositada em nós para poder falar aos jovens com tamanha liberdade, como se eu estivesse falando com os jovens ali na região onde temos atuado. E vamos trabalhar. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Vamos, sem demora, abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios de uma juventude ou da juventude cristã hoje, nos nossos dias. Nós vamos ter uma reunião bem simples, talvez sem nenhuma emoção exterior, mas eu gostaria que nós pudéssemos dar o máximo de atenção ao que o Espírito Santo vai nos falar, vai compartilhar a nós aqui, especialmente à juventude, porque daqui a pouco nós vamos ver a responsabilidade de ter uma boa mocidade para nós nos tornarmos bons adultos, bons pais de famílias. O profeta fala um pouquinho sobre controle de natalidade. As pessoas pensam que o controle de natalidade é evitar filhos depois que estão casados. E nós sabemos que isto é antibíblico. Dentro das Escrituras, quem realizou essas práticas foram mortos. Mas existe uma forma correta de um verdadeiro controle de natalidade. Sabe quando começa? Agora, na idade de vocês, na juventude, fazendo a coisa certa aqui. Mas não para evitar filhos lá no futuro. É para ter condição de sustentar uma família lá no futuro. Falando especialmente aos rapazes agora, mas também às moças. E tanta coisa poderia ser dito. Hoje as mulheres mal dão conta de ter um filho. Elas têm o primeiro e, às vezes, o único filho e já logo ficam enfermas, adoecem, são tomadas por depressão pós-parto, daqui a pouco vem crises de pânico e vem por uma falta de cuidados dentro da própria mocidade. Má alimentação, vai trazendo muita química para o corpo, vai absorvendo muitas coisas ruins para a mente. E na hora que ela tem que dar frutos, elas já estão completamente destruídas. E a palavra, ela vem para trazer uma mudança nas nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz, que o Filho do Homem veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra veio a nós para que nós tenhamos vida e uma vida abundante. Aqui. Não apenas quando formos transformados, arrebatados. É possível ter uma vida abundante na presença de Deus aqui. E todos os segmentos das nossas vidas serem abençoadas. Mas é muito necessário fazer com que a base precisa ser muito bem feita. E a base na juventude trará um bom resultado no futuro. Jovens bem estabelecidos serão famílias, maridos, mulheres bem... que palavra que eu poderia dizer?
felizes, dinâmicos, terão famílias abençoadas no futuro. Mas vamos, para eu falar para vocês assentarem, ler em especial aqui o versículo 13 e 14, do capítulo 2 de primeira epístola de João. Diz assim: Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Deixa eu ver se eu estou na escritura certa. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Senhor, é uma grande responsabilidade estar diante de uma igreja comprada e resgatada pelo teu sangue, que tem sido ensinada por ti, através desse ministério que está sendo manifesto na vida do pastor João Henrique. E isso me dá temor e tremor. E toda a inabilidade que o homem pudesse ter, ou possa vir a ter, eu lhe peço que seja suprida, ó Pai, pelo Senhor nesta manhã, tomando conta, tomando a frente e falando a cada um de nós. Nós viemos aqui para celebrar, mas também para aprender de Ti. Então nos ensine, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos. Aqui estão jovens, futuros pais, mães, ministros do Evangelho, se houver tempo, levitas em todas as áreas de manutenção e por bom andamento das coisas do Senhor. O futuro está aqui diante dos meus olhos. E eu lhe rogo, ó Pai, que o Senhor possa trazer aquilo que possa trazer uma contribuição e uma edificação para cada um deles, aonde eles possam se lembrar sempre disso. Olha, naquele dia eu aprendi e eu quero executar desta forma. Faça isso por nós. Da mesma maneira que o Senhor agiu ontem, quando nós estávamos falando ali na igreja, o Senhor possa agir também nesta manhã. E nós tomaremos o cuidado de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e louvor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Podem assentar. Deixa eu... Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Voltando ao que nós estávamos falando aqui na introdução, eu sempre tenho crido e tenho falado com os jovens ali da nossa igreja que uma boa mocidade formará bons adultos no futuro. Um rapaz que consegue extrair o máximo de sua juventude, de sua mocidade, ele vai se tornar um bom pai no futuro. Uma mãe, uma mulher, uma moça, que no período da sua mocidade, ela faz uma boa base, ela será uma ótima mãe, uma excelente dona de casa, uma ótima esposa para o seu marido no futuro. Tudo começa aqui, nesse período de juventude. E geralmente não é muito fácil essa fase da mocidade. Existem várias dificuldades, vários problemas. Primeiro que está sofrendo ali uma modificação, né? Deixando de ser criança e agora indo para uma fase de pré-amadurecimento,
aonde já começa a se absorver determinadas responsabilidades. O pai, a mãe, embora sempre olha os filhos como o meu bebê, o meu pequeno bebê, o filho parece que nunca cresce, nunca envelhece, mas mesmo nós pais, olhando para os nossos filhos desta forma, inconscientemente nós também começamos a mudar o nosso trato para com eles, porque começamos a dar responsabilidades. O meu menino estava aqui, o João Vitor, tocando. Eu posso vê-lo como o bebê. Eu e a minha esposa, 18 anos de casados, nós completamos esse ano. O João tem 17 anos. E de tempo em tempo, eu e a esposa, nós lembramos quando ele era apenas um bebezinho. Mas está crescendo, está evoluindo, e ele começa agora a receber tarefas, porque confiamos que ele terá responsabilidade para a execução delas. Isso acontece com vocês, moças. As mães começam a atribuir responsabilidades às moças. Minha filha, faz o arroz para mim. Minha filha, ajuda a mãe, lava o banheiro. Olha, eu preciso comprar ali umas verduras, preciso comprar algo para fazer a salada, toma conta. E às vezes há uma tendência dentro dos jovens, dentro dessa mocidade, de, nossa, como mamãe é chata, como o papai é chato, toda hora me pedindo para fazer as coisas, toda hora falando, faz isso, faça aquilo, faz aquilo outro. Mas muda um pouco a sua visão. Ele já te considera capaz para realizar determinadas tarefas. E tarefas estas que amanhã não será papai e mamãe que te pedirá. A própria vida vai te exigir isso. Os ministros hoje, um dos maiores problemas que às vezes nós enfrentamos dentro do escritório, são problemas no casamento. E não é muito difícil, ou não é muito raro, nós encontrarmos ali nos problemas conjugais, coisas que são super simples do dia a dia, que são deixados de ser executados, mas por falta de um aprendizado, ou por falta de uma dedicação, ou por falta de obediência lá no passado. Por exemplo, a mãe pede, menina, está na hora de você aprender a fazer um arroz, você precisa fazer um feijão, você precisa aprender a temperar uma carne. Aí, ainda mais nos dias de hoje, aonde os jovens ficam vidrados ali nas mídias sociais, na tecnologia, e se perde muito tempo com esse tipo de coisa, a mãe falar esse tipo de coisa é uma chatice. Só pega no meu pé, toda hora me pedindo para fazer as coisas. Mas quer casar, quer que aparece um príncipe, quer um Boaz. Toda moça quer casar. Aí casa. O rapaz vai sair para trabalhar. Ela não aprendeu no tempo certo a arrumar uma casa, não aprendeu a limpar um banheiro, não aprendeu a fazer comida, e está lá o marido tendo que gastar o dinheiro com iFood para pedir alimento, porque a dondoca não sabe fazer comida. Aí começa a vir os problemas, porque às vezes o marido suporta 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas ele não vai suportar sempre. Uma coisa simples que vira um monstro no futuro. Pai e mãe está aqui para exatamente nos instruir também nestas coisas. Porque são os primeiros líderes das nossas vidas. Diz o profeta Mombrana na mensagem Liderança, que ele fala bastante para os jovens. Então, essa obediência, essa sujeição aos pais,
vai te fazer colher boas coisas no futuro. Existe um provérbio chinês, gostaria de lê-lo para vocês e conectar isso com uma escritura. Eu achei interessante isso. Esse provérbio diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Deu para nós entendermos um pouquinho disso? Vamos pegar um pouquinho dessa frase. Hoje no mundo, qual que é a expressão da moda hoje? Hoje se fala que nós vivemos numa geração Nutella, não é? Já ouviram essa expressão, os jovens? Hoje se fala muito que há uma geração raiz e uma geração Nutella. Quando eu tinha Instagram, e graças a Deus eu consegui sair daquela prisão, mas quando eu vi um vídeo engraçado, mostra as gerações desde os anos 70, pastor João Henrique, e de homens. Aí esses homens estão entrando em um determinado lugar e batem o braço numa porta. Aí a geração dos anos 70, na hora que bate ali, só bate e sai caminhando, machão. Aí vai dos anos 80, já sente um pouquinho mais de dor. Chega os anos 90, ele já reclama um pouquinho mais e quer fazer até uma consulta médica. Chega nos anos 2000, começa quase a chorar. Chega agora na nossa década, já não é mais um homem. Já é uma pessoa extremamente efeminada. Uma geração fraca. Mas observa, nós vivemos em um tempo de facilidades. Pergunta a sua mamãe, as idosas, as cabecinhas brancas, se ela tinha uma máquina de lavar no tempo dela. Pergunta a ela como que elas tinham que lavar as roupas antes. Mas hoje a mãe pede para lavar uma roupa, e não é lavar, é só colocar ela na máquina, apertar um botão, porque a máquina é tão inteligente, as máquinas hoje, você coloca um pouquinho ali de sabão, você coloca água, e daqui a pouco coloca as roupa branca, você não vai misturar com outras, para não manchar, coloca ali na máquina, aperta um botão, ela vai lavar, enxugar, secar, daqui a pouco ela te joga até passada, toma aqui. Mas o que isso tem produzido? Mulheres fracas. Olha hoje, os homens, os rapazes, nós pais às vezes cometemos um erro. O pastor Vilaça estava falando isso e fiquei pensando no meu próprio João. Não, meu filho, não quero que trabalhe não, vai estudar. Não trabalha não. Nós ficamos com dó dele capinar um lote. Nós não queremos que ele faça algum tipo de serviço que a mãe pede dentro de casa. Aí fica aqueles meninos grandão, bundudo, como dizia o meu pastor, o pastor Vanderlei ali, uns isopor. Não aguenta nada. Não aguentam nada. Mas porque a mocidade foi feita de uma maneira totalmente errada. Não conseguem suportar carga no futuro. Não tem proatividade, porque estão acostumados a receber tudo na mão. Os pais não querem cometer os erros que os pais deles cometeram, mas acabam cometendo um pior. Porque são meninos sem base, meninos que não têm alicerce. Aí vão se casar. E quando vão para o casamento, eles vão ser ainda piores. Porque vão fazer piores do que os pais deles fizeram. Imagina a geração do futuro. Gente, para pensar na geração do futuro. Hoje está tudo ao alcance dos dedos.
pastor João. Tudo. Ah, eu não quero fazer comida. Eu peço iFood, chega aqui na minha porta. Ah, eu estudar? Não, eu faço pela internet. A tecnologia 5G está chegando e ela é tão potente que ela estará dentro da nossa casa. Você entra em casa, já, na verdade não precisa nem do 5G mais para isso. Você entra em casa e fala, acende luz. As casas mais tecnológicas, você chega ali e fala, liga tal coisa, controla ar-condicionado. Chega nos guarda-roupas do futuro, você vai fazer como faz no celular, só passando a mãozinha e ele já tem ali a sua foto, como se você já estivesse vestido. Mas que tipo de ser humano isso vai produzir? Porque é interessante isso. Eu tive um caso lá na minha igreja de um jovem. E esse jovem cheio de projetos para o futuro. Cheio de projetos. Só que eu vou voltar nisso, mas abre um parêntese. Todo jovem, especialmente os rapazes, querem ter bons salários no futuro. Qual jovem aqui que quer, no seu primeiro, receber 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Todos querem. Todos querem. Eu tomo por base o meu irmão. O meu irmão foi assim, pastor. Minha mãe fez tudo o que podia para ele. Aí eu começava a trabalhar. R$1.000. Aí eu estou trabalhando demais. É difícil. É pouco dinheiro. Eu acho que eu merecia mais. Aí saía do emprego depois de um mês. Arrumava outro. Aí daqui a pouco ficava um mês. Não, estou trabalhando muito, eu recebo pouco. Aí são imediatistas. Os jovens hoje, a maioria, não está disposto a dar um passo de cada vez. Mas tem algo pior do que dar um passo de cada vez, e essa falta de vontade. Tem algo pior. Não querem se capacitar para ter algo melhor no futuro. Querem que as coisas cheguem como é no Instagram. Eu mexi a tela e está lá. Eu clico numa coisa e tem a informação. Querem a coisa para ontem. Mas as coisas não são assim. Aí esse jovem, um dia me ligou, falou, pastor, eu pedi demissão do meu serviço. Eu falei assim, irmão, por quê? Não, era muito parado. E eu creio que eu tenho condição de dar mais. E eu cheguei no Recursos Humanos e pedi uma oportunidade. Aí eu falei com ele, eu escutei toda a alegação dele e falei, o Recursos Humanos te perguntou qual a capacitação que você tem para qual função você queria, que você estava desejando? Não perguntou não. Então eu te faço essa pergunta. Você preenche os requisitos da função que você estava requerendo? Ou você apenas achava que tem condição de executar aquele trabalho? Você estudou? Você tem o seu primeiro grau completo? Ô pastor, é porque eu vi um vídeo na internet, é porque eu vi um negócio ali, é porque eu... Como se o patrão fosse obrigado a te dar o cargo de chefia, com você não sabendo nem falar o português, não sabe produzir um texto no e-mail. Não, mas eu quero receber mais. Nós temos muito isso. A melhor gerente, quando eu trabalhava, foi a que me fez mais mal. Ela me pegava todos os dias no final de expediente, me levava para o escritório dela e arrancava o meu couro, 6 meses assim. Mas ela me ensinou a trabalhar. E um dia eu cheguei na sala dela querendo ser promovido. Ela só me fez a pergunta, qual é a função que você quer? Eu não sabia qual é a função que eu queria. Eu só queria ser promovido. E é o que acontece com muitos. Eu quero ganhar mais. Tá, mas e aí? Eu também quero ganhar mais. Mas as coisas têm início, meio e fim. Mas o problema é que nós não
estamos suportando tempos difíceis. Nós não sabemos o que fazer no tempo da dificuldade. Abra sua Bíblia aí. Primeiro em Salmo 126. Primeiro no livro de Salmos, 126. Salmos 126. Vamos ver o salmista falando algo aqui. Eu disse que eu queria conectar com o provérbio chinês. Antes de lermos, eu quero repetir. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Às vezes o seu pai, às vezes a mamãe conta: minha filha, no meu tempo, eu tinha que ir no rio, e levava aquela trouxa de roupa, e tinha que lavar a roupa ali. Olha o caráter da mamãe. Olha o que a mamãe conseguiu formar. Mas aí, a mamãe conseguiu trazer um tempo fácil para o filho. A menina não precisa mais ir no rio para lavar a roupa. Tem a máquina de lavar. Seca, passa, faz tudo. O que isso está trazendo de nós? Jovens fracos. O tempo difícil foi delas, agora o tempo fácil está sendo nosso. E o que isso está girando? Um tempo difícil, com geração fraca que não sabe lidar com a coisa. Mas veja, o salmista, ele diz assim, versículo 5. Vamos pegar desde o versículo 1, porque esse salmo é tão bonito, é tão rico. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Antes de eu fazer um comentário, eu quero ir lá para Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. Vamos ver o apóstolo São Paulo ele falar um pouquinho também sobre sementes, sobre o plantio. Versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, plantar, isso também ceifará. Plantio, lançar sementes, ela causa bastante dores, sofrimentos. Pastor João Henrique, ele deve falar amanhã um pouquinho do seu ministério.
Hoje ele chega aqui aos 40 anos de ministério e está aqui quase toda a igreja reunida, com exceção de alguns com impossibilidade de vir. Mas hoje ele se assenta aqui e fala: Ebenezer, aos 40 anos de ministério, olha o que Deus tem feito. Só que lá no início, quantas lágrimas foram derramadas? Quantas noites mal dormidas? Quanta incompreensão da família por decisões tomadas que só o Senhor e Deus sabiam por que estava sendo tomada. Plantou com lágrima, para colher em alegria e hoje nós celebrarmos. Assim também é a vida do jovem. Vamos voltar um pouco. Eu não vou me ater só a profissões, a coisas do dia a dia. Nós vamos falar também questões espirituais. Embora isso não deixe de ser espiritual. Embora isso não deixe de ser importante. Mas vamos voltar à questão da profissão. Tem alguém formado que trabalha na área? Você trabalha de quê, Fábio? Consultor de TI. Quando eu vou começar a estudar, fazia os 2 turnos. Tinha madrugada que você não dormia, né? Que você tinha que estar estudando, né? Para entregar. Só dormia final de semana, né? Foi difícil, não foi? Mas e hoje? Caminho, né? Caminho. Plantou com lágrimas. Só dormia no quê? Final de semana. Pastor, não tem jeito que eu gostaria e que a área dá. Está no caminho. Está no caminho. Jovem, entenda isso. Seu pai tem proporcionado, às vezes, uma facilidade para ti que ele próprio não teve. E quando ele fala, estuda, ele está querendo te livrar de um mal que ele passou e ele não quer que você passe. Nós vamos ver alguns personagens das Escrituras aqui, que às vezes nós temos o pensamento, porque somos crentes, nós temos que ter as piores profissões, os piores salários, e não é bem assim. Dentro da Escritura nós não vemos isso. Nós vamos pegar Daniel capítulo 1 aqui, e vamos ver 4 jovens, que enquanto jovens eles tomaram uma decisão e plantaram com lágrima. Mas o dia quando a colheita veio, eles colheram com sorriso nos lábios. Deus era com aqueles camaradas, porque fizeram a coisa certa lá atrás. E às vezes falta, eu às vezes como pastor, talvez eu seja um pouco estranho, eu vejo muito culto de jovem às vezes. E aqui não é uma crítica, é só uma observação. Às vezes eu vejo nós lidando muito com escatologia, que são os assuntos do fim, e coisas de mistérios, e para mim isso tudo vai bem, tudo isso está certo. Mas às vezes falta um pouco de nós treinarmos os jovens para o dia a dia. Quer evitar problema de casamento, pastor, no futuro? Tenha uma boa mocidade sendo instruída a fazer o certo lá. Olha a mensagem casamento e divórcio. Quando o irmão Brana volta da montanha, ele veio com uma mensagem. Fala para o povo que está perdoado, que a coisa está resolvida, que não repitam a coisa e que ensinem os mais jovens para eles não caírem nesse erro. É o que nós estamos fazendo, é o que o vosso pastor fez. Pastor Samuel, eu quero que você fale para a minha juventude. Pastor, o que o senhor quer que fala? Como se o senhor estivesse na sua igreja conversando com os jovens lá. Eu falei, olha que coisa. Tem certeza? Tem certeza. É isso que eu quero. Ele deseja que vocês tenham famílias tão estabelecidas lá no futuro, que ele não precise atender no escritório as coisas que ele atende hoje. Mas para nós não atendermos determinadas coisas do futuro, a base precisa ser bem feita. E isso envolve estudo para ter um bom emprego,
Namoro para ter um bom casamento. Dar a atenção e não ser de forma superficial. Ouvir a igreja para ser um bom cristão cheio do Espírito Santo no futuro. E o Evangelho tem ensinamentos para tudo isso. Pastor, mas é tão difícil, Eu sei que é difícil. Há muito pouco tempo atrás, eu passei pelas mesmas coisas que vocês. Eu casei com 18 anos de idade. E quando eu casei com 18, eu pensava que eu era o cara. O pastor Vanderlei sempre lidou com essas coisas com a gente lá em Belo Horizonte, então eu pensei que quando eu casei, eu fosse me casar, eu falei assim, eu tenho instrução suficiente, beleza. Voltei da lua de mel e tive que fazer a primeira compra. Me perdoem, eu não é para ser o gracejo, mas eu sei que todo mundo vê isso. Foi igual as musiquinhas do Instagram. Oh, no, oh, no, oh, no. A realidade bate à porta. A realidade bate. Quando você era solteiro, você trabalhava? Trabalhava, né? Ajudava em casa? Não, né? Papai e mamãe traziam tudo, não era? Salário era só seu, não era? Ajudava em alguma coisa, mas 90% do salário era seu, né? Depois que casou, o salário é seu? Nem um pouco, né? Por último. Os jovens hoje querem pegar o salário, eu acho um absurdo. Eu nunca vou fazer isso para você, João, você pode ter certeza. Quer tênis? R$400. Trabalha. Aí tem um vislumbre quando recebe o salário. Aí quer comprar um terno, 1.000 conto. Quer comprar um sapato de R$1.000. Nossa, vocês têm que ter vários. Vocês da casa dos vossos pais. E parece um bonequinho de porcelana. Terninho todo ajustadinho, que não pode mover por um ladinho. Se engordar 1 grama, rasga. Armani. Antes de chegar, vocês já sentem o cheiro dele, porque o perfume é o mais caro que tem. Aí chega para você, bonitinho, cabelinho cheio de gel, aí quer te cortejar. Vocês deveriam se amar um pouquinho mais, viu? Aí perguntar para ele, você quer ser meu namorado? Mas você tem para onde me levar? Gastou tudo com roupa, como é que vai ter um lote? Me explica, como que vai conseguir um lote se gastou todo com roupa? Comprou o iPhone de última geração de R$13.000, teve que fazer financiamento no banco para pagar. E quer levar minha filha? Não leva. Não leva. Sabe por quê? Ele não priorizou a coisa certa. Vai te fazer sofrer lá na frente. Não tem planejamento. Não seja um jovem vazio, um jovem sem propósito. Eu quero ter uma família. O dia de você querer ter uma família e começar o planejamento é agora, antes até mesmo de ter uma moça no coração. Antes de o rapaz ter o desejo de ter uma moça, a primeira coisa que ele tem que fazer é se preparar para isso. Eu conheço um irmão, o sogro do pastor Vilaça. Eu gosto de sentar com os velhos, eu gosto de conversar com os mais velhos. Ou não despreza os cabecinha branca não, viu? Não despreza os cabecinha branca. Se você quer ser bem sucedido, não despreze os mais velhos. Não despreze. Sentei com o irmão Vanderlei. Aí o Vanderlei falou assim, o dia que o meu filho, que hoje é um pastor, começou a trabalhar, o primeiro salário dele, eu fiz ele perder ele todinho pelos próximos anos. Eu fui lá e comprei um lote para ele e falei assim, você vai pagar. Ele falou assim, não sobrava 1 centavo para ele. Mas 2 anos depois que ele começou a trabalhar, ele se enamorou de uma moça. Ele já tinha um lote. E o lote agora estava quitado. Ele podia começar a construir.
Ele não ia ficar enrolando uma filha de um outro irmão por 10 anos. Porque já pensou? Muitos jovens hoje querem namorar. Não estudou, não trabalha, nem quer trabalhar, mas quer namorar. Sabe para que isso vai servir? Para fornicação. Vai dar em fornicação. Aí vai no escritório e o pastor vai ser obrigado a falar: meu filho, você não vai vencer isso. Você está no tempo da puberdade, os hormônios estão explodindo, não tem como vencer. E Paulo fala: casa. Se o corpo está abrasando e você não vence, você vai ter que casar. Aí como que casa? Não tem planejamento, não tem para onde levar a moça. Aí dá problema para os pais, porque os pais é que vão ter que bancar. Aí tem filho, os avós velhos vão ter que ser pai de novo, que vai ter que criar dos filhos. E essa desestrutura e essa bagunça familiar. Aí o pastor, em vez de ensinar as pessoas a receberem os dons de Deus, a serem cheios do Espírito Santo, tem que tratar dessas coisas para tentar correr atrás do tempo perdido. Porque como que nós vamos ensinar álgebra se não sabe o ABC? Vocês estão entendendo? Agora, tudo que o homem plantar, isso também vai colher. A inércia de você, jovem, hoje, terá uma colheita amanhã, tá? Porque todas as nossas ações e decisões são sementes plantadas. Até o fazer nada é uma semente plantada. E você vai colher isso no futuro. Moças, a hora de vocês meterem a cara na mensagem, em oração, e ler, e estudar, é agora. Depois que vocês casam, é filho, é marido. Pergunta às irmãs, eu vi um monte de bebezinho aqui. Pergunta para elas se elas conseguem assistir culto como outrora. Não assistem mais, é berçário. E vai ser isso até os meninos fazerem 10, 11, 12 anos e deixar aquelas baguncinhas e correria para dentro da igreja, e o diácono chamando a atenção. Vai só lá na frente que vai parar. E se não tiver estrutura, sabe o que acontece? O nível espiritual faz aqui, ó. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Mas aí hoje, não tira proveito. Não tira proveito. A hora de aproveitar o seu tempo é agora, meninas. Obedece a mamãe, faz as coisas que a mãe está pedindo. Aprenda a fazer comida. Para acontecer igual aconteceu comigo. Quando eu casei com 18 anos, pesava 75 quilos com 1,99 m. Acho que com 10 anos depois de casamento, eu já tinha 20 quilos a mais. Hoje que eu estou com 18, eu já estou quase 40, 50 quilos a mais de quando eu casei. Depois de 18 anos de casado. A esposa tratou. A esposa cuidou. Mulher às vezes faz investimento, pastor João Henrique. Quando eu olho as fotos lá de trás, eu falo, vixe, mas é doida, viu? Tinha problema, tadinha. Mas cuida da gente. Esposa é cuidadora, é ajudadora. Ela começa com o marido, aí daqui a pouco vem os filhos. E se você faz a coisa certa, você tem um Éden na sua casa. Porque é assim que era para ser. É assim que era para ser. A gente espiritualiza muita coisa e deve de fato ser espiritualizado, mas às vezes se esquece de leis naturais que foram colocadas dentro das Escrituras. Aquele que não estuda, aquele que não planta, aquele que não faz a coisa certa no tempo da mocidade, não vai ter uma boa vida lá no futuro. Aí é sempre dentro de crises financeiras,
O Fábio estava falando, eu também passei por essa situação. Eu tinha uns 5, 6 anos de casado, talvez, e eu tinha uma calça jeans, tinha uma calça. E ela começou a rasgar no meu corpo. Eu sentava e às vezes a calça fazia isso aqui, aí eu só escutava barulho. Tinha um sapato, aí o sapato furou. Eu fiquei com o dedão de fora por meses. E parece que Deus cegou todos os irmãos, ninguém via. O dia que viram e falou, pastor Samuel, o irmão Samuel, vamos comprar um sapato amanhã para o irmão. Aí eu já tinha condição para comprar. Eu não precisava mais da ajuda. Mas olha a minha esposa, olha os meus filhos, eu tinha casa para levar ela. Eu tinha lugar para ela e os meus filhos estarem seguros. Eu tinha lugar. Prioridades. Eu tinha prioridade, viver pela minha família. Mas desde lá de trás eu tinha aprendido isso. Converse com minha mãe. Eu trabalho desde os 13 anos. Minha família sempre esteve envolvida com buffet. E eu trabalhei, meu primeiro serviço foi de vassourinha. O que é vassourinha? Colocava uma roupazinha toda arrumadinha, de pagenzinho, uma parzinha dessas que, eu não sei como fala, mas ele tinha uma caixa assim, e aquela vassourinha de criança, e você colocava ela no chão, ela abria uma boca e você colocava o lixo ali para dentro, enquanto estava sendo realizada ali as festas. Só gente granfina. E eu limpava as festas. Depois passei para copeiro, daqui a pouco eu fui para garçom. Naquele tempo, há mais de 25 anos atrás, eu pegava meu salário todo e eu dava para minha mãe. Todo. Eu dava para ela. Era plantio. Depois eu fui crescendo um pouquinho mais, antes de até mesmo desejar namorar, surgiu os trabalhos na igreja, construção da igreja, do tabernáculo lá em Belo Horizonte. Fiquei 6 meses sem ir na igreja, só tomando Santa Ceia, mas sempre trabalhando. Eu era auxiliar de pedreiro ali do pastor Vilaça. E trabalhando ali, todos os dias. Trabalhava, estudava e final de semana ia para a obra. Plantio. Nunca deixei de ser dizimista. Plantio. Cometi um erro, não estudei. Mas também Deus o sabe. Porque todo lugar que eu entrei, eu fui em todos os departamentos, eu sempre fui um dos melhores funcionários e sempre conseguia boas promoções. Até que Deus um dia mudou minha vida por completo. E me levou para onde eu estou hoje. Mas plantio lá atrás. Rapaz, ficar deitado na sua cama o dia inteiro, no computador, jogando joguinho, com o celular na mão, só levanta para quando a mãe chama lá para almoçar, tomar um café e jantar, toma cuidado. Você vai se frustrar no futuro e vai fazer sua esposa frustrar e vai ter uma frustração na sua família. Os meus filhos ficam incomodados comigo, porque eu pego no pé. E mesmo pegando no pé, às vezes deixa a desejar. Embora são bons meninos. São bons meninos. O João já tem namorada. Eu falo com ele, João, na minha casa não vai ter puxadinho não, João. Na minha casa não vai ter puxadinho. Você começa agora, meu filho. Sabe por que eu falo isso para ele? Porque eu não fiz isso para o meu pai. Eu ganhava R$370 quando eu casei. R$370. Esse era o meu salário. Eu ganhei tanta coisa no que é chamado de chá de panela, que eu dobrei o meu dízimo por muito tempo e pagava prestações altas, de geladeira. Sobrava nos primeiros meses do meu casamento R$50, R$60, não é, amor? É o que sobrava no meu salário.
E meu pai, quando eu estava desejando casar, falou: Samuel, constrói aqui dentro do meu lote. Eu falei assim: não, eu não acho isso justo, eu não acho isso correto. Vocês demoraram tanto tempo para ter, aí construíram a casa com toda uma engenharia, com um layout, com aquela coisa toda, aí eu vou lá estragar a coisa toda fazendo um puxadinho. Eu não acho isso certo. Que eu vá para o aluguel, mas eu não acho isso certo. E eu vou cobrar a mesma coisa dos meus filhos. Na minha casa não vai fazer isso. Eu estou dando oportunidade, eu estou dando sustento, eu estou dando todos os mecanismos para ele não errar, para ele fazer a coisa direito. Aí depois, só porque não consegue controlar a carne, aí eu e a minha esposa vamos ter que nos matar para satisfazer as vontades do bonitão. Está errado. Deus não faz assim. Deus não faz assim. Olha quando os filhos de Deus erraram pela primeira vez. O que Deus fez? Vai para fora. Não dá para vocês ficarem aqui mais. Eu vou trazer vocês de volta. Vou consertar a vida de vocês. Vou perdoar os vossos pecados. Mas nesse estado vocês não podem estar aqui não. Para fora. Deus fez isso. Aí nós queremos ser melhor do que Deus? Nós pais. E só fazendo os filhos ficarem mais fracos. Mais fracos. Eu falei com eles. Eu quero neto. Quero neto. Mas quero neto assim, para eu ir lá no final de semana, depois de um culto. Eu não quero ser pai depois de velho, não. Porque é um absurdo. Os avós, depois de uma determinada idade, têm que voltar a ser pai. Isso porque o filho não aprendeu lá atrás o que de fato é casamento. Irmãos, jovens, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com a mensagem que Deus tem nos dado, com o ministério que Deus tem nos dado, cabe você errar na escolha de uma moça, de um rapaz e ter um casamento frustrado? Responda para si mesmo, cabe isso? Com a quantidade de ensinamento que você tem? Com a quantidade de coisas que Deus nos dá, cabe a gente errar nisso, hoje? Não cabe, irmãos. Cercado de tantos cuidados da parte de Deus, não cabe. Outro pensamento que às vezes nós temos é que, tipo assim, Deus é uma fada madrinha dos desenhos da Disney, né? Nós pensamos que Deus vai chegar ali com a varinha de coldão e plim, resolvido o seu problema. Senhor, eu quero emprego. Plim, está resolvido. Gente, não é assim não. Plante agora. Plante agora. Agora. Ah, mas a escola é difícil. Será que foi mais difícil do que esses camaradas aqui? Vamos lá para Daniel 1. Quanto tempo eu tenho aqui? Nossa, quase acabando já. Daniel 1. Vamos lá? Quem tem as Bíblias aí? Vamos ler o livro de Daniel. Daniel. Meu Deus, hoje eu estou ruim para achar a escritura, que está uma beleza. Separado aqui. Será que as coisas dos nossos dias são tão mais difíceis ou são iguais a destes personagens aqui? Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar,
para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar, do vinho, do manjar. Deixa eu voltar. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça. Vamos pegar aqui um pouco disso? O tempo da Babilônia ali, quando eles estavam escravizados, é comparado a qual tempo dentro dessas eras da igreja? Alguém se arrisca aí? Alguém fala? Hoje. Eles tinham oportunidade de comer do melhor, que era aquilo que era servido para o próprio rei. Mas eles assentaram em seus corações: eu não vou me contaminar com isso. Eles tomaram uma decisão. A decisão deles era uma semente sendo plantada. Pega isso no lado espiritual, pega isso dentro do lado e dentro do ângulo natural. Deixa o Espírito Santo ampliar isso na sua vida. Eu não vou me contaminar com as ações desse dia comum. Os jovens do mundo fazem isso. Eu não andarei neste caminho, eu vou andar neste caminho. Eles estavam sendo instruídos, eles tinham escola. Eles seriam instruídos nas leis e nas artes e na ciência babilônica. Eles seriam instruídos, mas eles falaram: nós não vamos nos contaminar com isso. É igualzinho nos dias de hoje. Eu vou para a escola, eu tenho que estudar, mas eu não vou deixar a filosofia deste mundo entrar dentro do meu coração. Eu não vou deixar a ideologia de gênero entrar dentro do meu coração. Eu não vou deixar o comunismo entrar dentro do meu coração. Eu não vou deixar esses ensinamentos entrarem dentro do meu coração. Mas eu vou estudar. Eu preciso me formar, eu preciso ser um profissional lá no futuro. Eu preciso ter uma profissão lá no futuro. O que eles fizeram? Eu vou ficar com aquilo que Deus tem dado. Mesmo estudando, mesmo fazendo as coisas, eles decidiram isso no coração. E Deus os recompensou. Quando você, jovem, decide a dar ouvidos a Deus, através desse homem que Deus tem levantado para vocês, de falar: eu vou obedecer a Deus, e eu não vou me contaminar com este mundo. Vocês vão ver o que tipo de coisa que vocês vão dar lá na frente. Tipo de homem e de mulher que vocês darão. Quando vocês falam: não, eu não vou fazer. Eu não vou me contaminar. Esses jovens ali no futuro eram prefeitos de províncias. Daniel, se eu não me engano, foi governador da Babilônia.
receberam cargos políticos altíssimos, conselheiro do rei, homens de confiança do rei, por causa de uma decisão que eles tomaram na juventude. Uma decisão que foi tomada na juventude fez com que eles fizessem uma colheita e lá no futuro, tanto espiritualmente, porque nós vamos ver aqui, olha os benefícios. Vamos ver os benefícios da obediência deles. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção de manjar do rei. De sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. Pastor Luquemba, olha o que Deus fez por eles terem tomado a decisão certa no tempo de juventude deles. Você toma a decisão certa aqui hoje, aí o ministério nunca vai deixar de ter um profissional para mexer com o som, para mexer com as câmeras, para ser um bom administrador ao lado do pastor, para ser um bom músico. Olha o que Deus fez por eles. Eles tinham as suas profissões, mas esses homens, se fossem nos nossos dias, poderiam ser usados tranquilamente nos serviços do Senhor, na casa do Senhor. Deus os deu inteligência e conhecimento por causa da decisão da qual eles tomaram. O que é necessário na vida a dois quando se casa? Inteligência, conhecimento, precisa de Deus. Mas as decisões são tomadas agora, Samuel. Quantos anos você tem? 15 anos. Já está pensando em namorar? Não, né? É agora que você faz o seu planejamento para o futuro. Quando você não está nem pensando nisso. Samuel, o Denilson chega e fala: Samuel, meu filho, lá na frente você vai ter uma esposa, você vai ter filhos. Muda essa conduta sua agora, meu filho. Muda agora essa conduta sua. Sai um pouquinho desse celular. Deixa um pouquinho isso. Olha, sua mãe te pediu para levar o lixo para fora. Tem 1 hora e até agora você não foi. É agora que a gente observa essas coisas, porque aí chega lá no futuro, não tem ninguém para tocar a manivela em nós. Você aprendeu o que é ser homem. Você aprendeu, moço, o que é ser uma dama, uma dona de casa. Aí, pastor Luquemba, o Espírito Santo pode entrar ali. Sabe por quê? O lar vive em harmonia. Podem ser até pobres. Como o irmão Brana conta aquele caso daquele casal que ele fez o casamento e eles moravam num trailer. Eles foram tão instruídos por Deus, e eram pobres, bem pobrezinhos, mas Deus estava com eles. E o irmão Brana chega ali e observa a conversa deles.
Oh, querida, eu vi um vestido tão bonito para você ali, minha filha, tão bonito, mas eu não posso comprar ele. Mas ele ficava tão bem em você. Ela não era uma moça imediatista, que foi mimada ao longo da vida toda pela mamãe. E ela falou: ó, querido, tudo bem, no tempo certo, Deus vai dar condição para eu ter, mas não preocupe com isso não, nós temos outras obrigações agora, nós temos outras prioridades, nós temos outras coisas. Um verdadeiro homem que sabia colocar as coisas que eram no primeiro lugar, e uma mulher, uma dona de casa, uma verdadeira esposa, que não era um câncer nos ossos do marido. Mas quando essas coisas começam? Agora. Tudo que eu tenho hoje, eu observo na minha vida que foi o plantio que eu fiz na mocidade. Tudo que eu tenho hoje. Por isso eu posso dizer para vocês com toda a confiança, uma mocidade bem feita, como o alicerce de uma construção, te dará a oportunidade de ter uma vida feliz, um lar feliz, um casamento feliz. Não é que não vão ter problemas, não. É como diz, eu creio que Mateus capítulo 7 fala daquele homem que estava construindo uma casa. Alguns construíram sobre a areia movediça e o outro construiu sobre a rocha. Uma mocidade em cima de areia movediça, quando ele construía a casa, quando ele construiu o lar, e os ventos, os problemas da vida vierem sobre ele, o que vai acontecer? Ruir. Mas aquele que é estabelecido em cima da rocha, porque virão ventos, virão problemas, quando esses problemas vierem, a casa não vai cair, porque foi construída do jeito certo, tem base sólida, os alicerces foram profundos em cima da rocha. E é isso que Deus quer para cada um de nós. É isso que Ele quer para cada um de nós. Mas nós temos que observar esse tipo de coisa. Temos que observar isso. Tanto os rapazes, eu falava lá na igreja, lá em Taguatinga em especial, que tem o maior número de jovens, sempre falei para os rapazes: rapaz, você vai namorar. Se a mãe tem que ficar chamando mais de uma vez a moça para ajudar ela para fazer as coisas de casa, para preparar um lanche para o próprio namorado dela, essa menina não vai se tornar uma boa mãe lá no futuro, não vai se tornar uma boa esposa lá no futuro. O namorado é dela, está indo para visitá-la, a mãe é que faz o lanche e ainda precisa ficar brigando com ela para ela ir lá fazer o lanche para o namorado, ou para ajudá-la. Ao lavar a louça, que isso, irmão? Existe mais não. Mamãe lava. Ora, vou perder a chance de estar aqui com o meu namorado? E às vezes os bocó deixam as coisas passar. Aí daqui a pouco dá briga no futuro. Você não faz nada. A casa está toda suja. Ah, mas não viu isso no tempo do namoro, que a mãe precisava brigar com ela, não? Você não viu que o seu namorado preocupava mais com o penteado dele e preocupava mais com a roupa dele do que procurar a fazer um planejamento do futuro para te dar uma vida mais tranquila? Você não viu isso antes, não? Porque depois que casa, queridos, é até que a morte os separa. Depois que casa, tem volta mais não. Chupa a manga azeda. Se tiver um salzinho ali, você joga por cima para tentar aliviar, mas acabou. Não tem volta. A gente precisa entender isso, não tem volta. Vamos parar de romantizar muita coisa. Existe uma vida real, existe um cristianismo real de coisas reais. E às vezes a gente mistifica demais as coisas como se fosse um mundo de fantasias. Mas conversa com os casados para você ver. Senta com seus pais e troca uma ideiazinha para ver o que é a vida real.
Quando eu e minha esposa voltamos da nossa lua de mel, fomos enfrentar a vida real. Se eu fosse mandado embora, ainda tinha comida lá em casa. Meu pai estava trabalhando, minha mãe trabalhava, eu ia ter roupa, meus pais dariam um jeito. Mas depois que eu casei, eu falei, meu Deus, eu não posso ser mandado embora mais. Se eu for mandado embora, o que eu faço com a minha esposa? E crente não evita filho. E daqui a 3 meses ela estava grávida. E agora, Senhor, se eu for mandar embora, o que eu arrumo? Ela está grávida, tem filho agora vindo. A vida real chegou, bateu ali na porta. O irmão Leonardo, lá em Goiânia, ele me conta uma história que eu gosto demais dela. Ele tem 3 filhos, um rapazinho e 2 mocinhas. E um dia, eles estudam todos de manhã, as crianças levantaram antes mesmo, que já sabiam o horário que eles tinham que ir para a escola. Eles levantaram, se arrumaram e se assentaram na mesa. Aí daqui a pouco ele sai do quarto, viu os meninos tudo sentados ali, nas cadeiras ali, sobre a mesa ali, e falaram, e disse assim, o que vocês estão fazendo aí? Estamos esperando o café. Aí ele pensou assim, mas quem disse para vocês que tem café? O filho confia tanto que o papai já tem a coisa pronta, que ele falou assim, não passava na cabeça deles que não ia ter um café da manhã. Eles estavam lá só esperando. Meu pai que se vire. Meu pai vai me dar. Agora imagine se é alguém despreparado. Nunca observou as coisas, pastor Luquema. Sabe, nós temos muito problema na igreja, porque infelizmente lá atrás, muitos de nós não fomos treinados do jeito que deveria ser. Aí sofremos. Mas eu vejo que a geração de hoje tem tido a oportunidade, porque tem tido verdadeiros mestres, não apenas dos assuntos, dos mistérios, mas também com esse cuidado do dia a dia, para te fazer ser um bom cristão, bom marido, uma boa e verdadeira cristã, boa esposa e boa mãe. Deus tem nos dado isso. Se às vezes não ele mesmo, eu já vi, eu creio que é o irmão que lidera os cânticos aqui hoje, o senhor que faz às vezes cuida de jovens aqui, não é? Quem? Tem o irmão, como que chama? É ele mesmo, né? O irmão Igor, né? Ivo. Eu já vi alguns cultos de jovens. Mas por que nós não fazemos outra coisa? Por que nós não vestimos de festinha? A mocidade quer muito isso, né? Vamos fazer um piquenique, vamos sair ali, vamos fazer uma outra coisa. Gente, a vida real não é de piquenique, a vida real não é de festinha, a vida real é bem dura. Não é que a gente não tenha que fazer, temos. Mas nós não podemos passar o carro na frente dos bois, não. Esse momento que vocês estão agora é momento de absorção, de sugar tudo que vocês podem sugar para a vida futura suas. Para que, se o rapto tardar mais um pouquinho, aqui estejam verdadeiros maridos, que serão diáconos, que serão administradores, que serão pastores, que serão evangelistas, que terão a família certa, que escolherão uma verdadeira esposa, que farão as suas esposas serem felizes, que terão filhos instruídos pela palavra, que serão a verdadeira igreja do Deus vivo amanhã, se o rapto tardar. Mas as decisões corretas devem ser tomadas agora, como esses homens da escritura que nós acabamos de ler tomaram. Eu não vou me contaminar com este mundo. Eu vou estudar, eu vou para a escola, mas eu não vou me contaminar. Mas eu ficarei sozinho, eu não vou ter amizade. Não tem esse ditado popular que antes só do que mal acompanhado? Isso é uma máxima, irmão, isso é verdade. Aquela coleguinha que não respeita a sua fé, ela não é sua amiga, ela não é sua colega. E outra coisa, você cristã, não precisa ter vergonha. Eu sempre falei isso com a Ana Vitória. Eu falei, Ana Vitória, quem tem que ter vergonha pelas roupas que veste são elas.
elas é que mostram o corpo antes da hora, elas é que estão sendo instrumentos para Satanás, mostrando as nádegas, mostrando o seio, elas é que devem ter vergonha. Você não tem que ter vergonha. Você não tem que ter vergonha de ser cristã, de vestir as vestes como a Bíblia ensina, de ter o rosto limpo e ser natural, com essa beleza natural que Deus tem dado. Você não tem que ter vergonha disso. Você jovem, rapaz, não tem que ter moça, porque não fica olhando para todo o rabo de saia que aparece por aí, e se reservar e se conservar para sua esposa no futuro. Você não tem que ter vergonha disso. Eles é que tem que ter vergonha. Você não. Você tem que ser feliz por ter sido escolhido por Deus nesse dia final, ter sido cheio do Espírito Santo dentro dessa mensagem. Você não tem que ter vergonha. Ah, por que você não faz isso? Eu estou preocupado com o meu futuro. É porque eu estou preocupado com o meu futuro. Quando eu casar, eu quero fazer minha família feliz. Eu não vou ser como estes que casam hoje e se separam amanhã. Aonde mulher é descartável, aonde casamento é descartável. Vocês perdoem alguns termos que a gente acaba falando aqui, mas eu sei que vocês ouvem coisa pior. E às vezes é melhor jogar uma franqueza, a realidade do que é a vida, do que ficar floreando determinadas coisas. Eu sinceramente não tenho muito isso. Maneira que a gente acaba sendo criado, até ministerialmente mesmo. E como eu dou valor ao meu pastor. Aliás, e até para nós encerrarmos isso. Já temos 12:15, até para a gente encerrar essa parte. Honrem vosso pastor. Honrem o vosso cabecinha branca. Honrem esse homem. Uma das coisas que eu mais louvo a Deus é por Deus ter me dado o pastor que Ele me deu. Não é social, não é o mais educadinho talvez, mas é homem de verdade. Um pastor de verdade. Se hoje eu e a minha esposa nós temos um lar que consegue passar pelos problemas, que consegue passar pelas dificuldades, é porque Deus deu um homem naquele calibre para nos instruir dentro da palavra e nos ensinou, pastor Luquemba, até a alimentar direito, até comer direito, ele nos ensinou. Um bando de favelados, é o que sempre fomos ali, e nos ensinou higiene pessoal, alimentação, a um homem ser um bom marido, a mulher ser uma boa esposa, e sim, nos ensinou a receber o batismo com o Espírito Santo, porque sem ele nada vale a pena. Então honrem, porque ministérios do calibre do que vocês têm são raros, está em extinção. Pastor hoje está em extinção. Bons pregadores nós temos a baciada, aos montes, mas pastor está em extinção. São poucos, e Deus tem dado a graça a vocês de ter um pastor. Valorizem isso. Pode ser que às vezes ele vai cortar vocês de cima a baixo, mas é Deus. Vocês vão ter bom resultado disso no futuro. Pode ser que vocês não vão nem compreender porque está levando umas chicotadas do Espírito. Mas lá na frente vocês vão falar, se não fosse aquela sua. É igual pai e mãe. Hoje eu entendo muita coisa do porquê meu pai e minha mãe fez por mim. Nossa, eu não precisava ser exagerado, eu apanhei tanto. Aí hoje chega e eu falo, nossa, graças a Deus por aquela sua. Me livrou. Me livrou de tanta coisa. Me livrou de tantos males. Amém? Eu queria exatamente isso, conversar com vocês, porque é assim que eu faço lá com a mocidade, lá em Goiânia, em Taguatinga, eu converso. Fico muito preocupado com a formalidade, que às vezes trazer uma grande mensagem. A gente vai conversando
coisas práticas, coisas do dia a dia, coisas da vida, e isso vai sendo como uma semente plantada dentro do vosso coração, e se houver tempo, pastor Luquemba, tem base, poderão construir grandes edifícios. Irmão Ivo, cadê o irmão Ivo para cantar aqui um hino? Vem os músicos. Irmão Ivo não está? Vamos, vem cá. Eu esqueço. Ricardo? Policarpo. Vem cantar, meu Policarpo. Deus abençoe vocês, irmãos, irmãs. Obrigado pela vossa atenção. Espero não ter entediado a vocês e que vocês possam ter sido abençoados ao redor um pouco da palavra, talvez de uma forma diferente que Deus tem nos dado aqui essa manhã. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos nos pôr em pé e cantar Construtores do Templo. Você crê que foi abençoado com esta palavra? Glória a Deus.